Prezados e prezadas estudantes, sejam muito bem-vindos ao segundo semestre do curso de licenciatura em Filosofia na modalidade à distância da UFPEL, no segundo semestre de 2025. É um prazer estar aqui novamente trabalhando com vocês, visto que semestre passado eu trabalhei com esta turma, um seminário de filosofia contemporânea. Para quem não me conhece, acho difícil, porque eu trabalho neste curso desde seu início, desde 2014, teve um pouco tempo afastada nesse meio aí, mas aqui estou novamente. Então, a maioria dos estudantes já deve ter tido algum contato comigo, com as minhas aulas. Atualmente, eu ajudo o professor Keberson na coordenação pedagógica deste curso e também ministro aulas, como eu já disse no semestre passado, trabalhando um seminário de filosofia contemporânea, abordamos, então, o pensamento e a teoria do filósofo alemão Jürgen Habermas, mais especificamente a sua teoria da ação comunicativa. E neste semestre, neste segundo semestre de 2025, a proposta que eu trago para vocês é trabalhar as mulheres da filosofia, autoras da filosofia moral e política. Entre elas, enfatizando, então, a polonesa Rosa de Luxemburgo e a alemã ou norte-americana Hannah Arendt, entre outras, como Angela Davis, Djamila Ribeiro, a brasileira Djamila Ribeiro. Isso tudo vai depender do nosso tempo, mas já está o plano de ensino lá no nosso ambiente do e-aula. Vocês podem dar uma olhada lá para ver, ter uma ideia assim, do que nós vamos abordar neste segundo semestre, tá bem? Eu conversei com o professor Sérgio, que vai ministrar Filosofia Política 2, parece, né, com vocês, e ele disse que até vai também dar um sobrevoo sobre o pensamento de Hannah Arendt, muito sucintamente, mas que vai focar mais nos clássicos, nos conceitos, tá? Nos princípios da filosofia moral e política, e que não haveria nenhum problema, então, de nós aprofundar um pouquinho mais as nossas aulas nestas autoras. A proposta, então, é trabalharmos as mulheres da filosofia, destacando estes dois nomes principais, Rosa de Luxemburgo e Hannah Arendt. E hoje nós vamos começar uma jornada, então, pela filosofia moral e política, duas áreas que ajudam a entender como nós devemos agir como indivíduos e como nos organizamos em sociedade. Então, nós vamos pensar sobre regras, sobre justiça, sobre convivência, e os principais, sobre convivência e os princípios por trás das nossas escolhas, tá bem? Então, estes conceitos, ética, moral e política, tá? O que nos orienta como indivíduo e sociedade? Eu sei que vocês devem estarem pensando, ao menos, né? Puxa vida, prof, nós já vimos estes conceitos em vários outros momentos, de ética, de moral, tá? E também de política. Vamos retomar novamente? Sim, vamos retomar novamente. Ética e política, ética e moral. Ética e moral podem ser considerados sinônimos? Na escola, lá, nas aulas do ensino médio, como é que vocês aprenderam? O que o professor falou para vocês? Ética é o mesmo que moral? E o que é moral? Enfim, é por essas e outras razões que nós estamos retomando um pouco destes conceitos, está bem? Então,
Esse avatar vai me acompanhar nas aulas, tá? Eu gosto de deixar a filosofia um pouco mais leve, um pouco mais divertida, vamos dizer assim, porque eu defendo que estudar filosofia não precisa ser massacrante, não precisa ser aulas tensas, prolongadas, de carranca feia. A filosofia pode ser sorridente. Então, antes de qualquer definição, eu quero propor então uma pergunta. Por que que você age de certa maneira? Por que cumpre certas regras? Por que se sente? Por que sente que algumas coisas são certas e outras são erradas? É esse tipo de pergunta que a filosofia moral e política tenta responder. Então, hoje nós vamos refletir sobre estes três conceitos fundamentais: ética, moral e política. Então, o que é a moral? Como eu já falei antes, elas podem ser consideradas sinônimos? Ou a moral, gente, retomando então este conceito, a moral ela é o conjunto de valores e normas que aprendemos com a cultura, com a família, com a religião, na escola. São regras que nos dizem o que é certo ou errado, o que é permitido ou proibido. E estas normas mudam de cultura para cultura. Por isso, algo que é moralmente correto ou aceito em um país pode ser ilegal ou inaceitável em outro. Um exemplo disso é na Índia. Na Índia, o animal, a vaca, é um animal sagrado para eles, como nós já sabemos, né? E para nós aqui é aceitável, é um alimento. Comermos carne bovina, né? É culturalmente aceitável e normal, ou legal, posso dizer, é uma norma aceitável. Na Índia já não é. Então, por isso, o conceito de moral vai depender do seu contexto, da sua cultura, tá? Então, passando para o próximo, né? Novamente ali, para vocês terem isso nos slides, a moral é esse conjunto de valores e normas sociais. Ela é ligada à tradição, à religião, à cultura, a costumes, e ela define o que é certo ou o que é errado em determinado grupo, tá? Um exemplo, em algumas, aqui está novamente, né? Em algumas culturas, como eu já falei, é normal comer carne de vaca, não, em outras não. Em algumas culturas, é norma, é legal o casamento homoafetivo, em outras culturas é proibido. Então, a moral são normas criadas para a convivência social de um grupo que varia, ela varia de acordo com o contexto. E também a moral, mesmo no mesmo grupo social, ela pode ser revisada, ela pode ser invalidada ou validada, né? Ela pode ser revisada, tá? E ela pode ser transformada. Ela não é uma norma fixa, tá? Que indefinidamente não pode ser mexida, não é isso. Ela pode ser alterada, sim. Existem exemplos infinitos disso, tá? Senão a situação seria muito séria, muito desagradável em determinados contextos. Bom, e a ética? O que é a ética? Então, o conceito de ética é essa reflexão racional que se faz sobre estes
estas regras, estes costumes da moral, tá? Então, a reflexão sobre isso é o que nós chamamos de ética. E a ética é diferente. Ela não é um conjunto de regras, tá? Ela é o pensamento crítico, então, sobre estas regras ou normas morais, como eu já falei. Ela se pergunta, por que achamos isso certo? Por que achamos isso certo? Ou essa regra é justa para todos? Essa regra pode ser universalizada? A ética, então, tenta encontrar princípios mais universais para orientar as ações humanas. Algo que possa valer independentemente da cultura. Tá? E aí a ética, às vezes, se depara assim, com estes impasses devido aos costumes da moral, ou os costumes morais de determinados grupos sociais. Aí uma citação do Aristóteles, tá? A ética é o estudo do modo como nós devemos viver para alcançar o bem. Então, nós já vimos rapidamente uma retomada desse conceito da moral, da ética, e agora, então, vamos passar ao conceito de política. Então, política é a organização da vida coletiva. Por isso, eu sempre costumo frisar, quando me dizem que isso é muito comum, quando nós falamos em política no senso comum, eles nos respondem que, eu detesto política, eu tenho horror de política, política é toda do mesmo bando, é toda farinha do mesmo saco. Gente, não é bem assim. Nem toda política é política partidária. Política, então, é esta organização da vida coletiva. Tá? É a arte de governar, de tomar decisões públicas. Trata de justiça, trata de leis, trata de cidadania, de poder. Então, nós não podemos dizer que não gostamos de política ou que são tudo farinha do mesmo saco, porque é a política que gera, né, que rege, gera as leis e rege a nossa vida. A vida em sociedade é uma vida política. Já dizia Aristóteles, que tem uma citação logo adiante, não vou falar agora, mas que você já conhece também, eu tenho certeza disso, tá? Então, a política, por sua vez, ela trata dessa convivência social, é a arte de organizar a vida pública, as leis, o poder, a justiça. A política não é só o que os políticos fazem, é tudo que envolve decisões coletivas, desde uma reunião de condomínio até as eleições presidenciais. Então, aí a citação do Aristóteles, né, que diz que o ser humano é político por natureza, ou seja, ele vive em comunidade e precisa encontrar formas de conviver. Porque nós não sobrevivemos, nós seres humanos não sobrevivemos sozinhos, fora do grupo, isolados, tá? Então nós somos, por natureza, como ressalta o Aristóteles, um animal político. Então não dá para ficar longe disso. Então, assim, nesses slides eu busquei sintetizar, né, de forma bem simples, assim, para vocês, o conceito, a base e o objetivo destas diferenças e relações, tá? Vamos ver como esses três conceitos se relacionam. A moral nos diz o que é certo com base na cultura. A ética tenta aplicar isso na sociedade. Por exemplo, uma lei política, ela pode ser legal, mas será que é ética? Será que ela respeita valores humanos fundamentais? A filosofia nos ajuda a fazer estas perguntas. Tudo que é legal
é moral? As leis tem um erro ali de grafia, mas eu arrumo depois. As leis que permitiam escravidão eram normas morais, eram legais, mas seriam éticas. A corrupção dentro das regras, o aborto, a eutanásia, a liberdade de expressão. Então, aqui começa o debate. Tudo que é legal também é moral e ético? Pense em momentos históricos. A escravidão era legal, era um costume, inclusive, nós sabemos, né? Aqui no Brasil. Então, mas era moral? Era ético isto? Outro exemplo assim atual, a eutanásia. É legal em alguns países, proibida em outros. Aqui no Brasil, por exemplo. Quem está certo? Sobre a eutanásia, sobre o aborto, que também é legal. A ética faz essa pergunta. Quem está certo? Os que proíbem ou os que têm como uma norma moral daquele grupo social? Então, esse tipo de dilema, tá, ele exige uma reflexão filosófica aprofundada. Nós poderíamos adentrar aqui a questão do aborto, por exemplo, no Brasil, em que a ética não consegue chegar a um consenso, porque parte da sociedade é contra e parte da sociedade é favorável. Mas a ética pergunta: quais seriam os benefícios da legalidade do aborto no Brasil, por exemplo? Nós poderíamos nos adentrar neste tema, mas não é o objetivo dessa aula hoje. Então, fica esta questão para vocês, tá bom? Então, pessoal, a filosofia moral e política, ela vai nos ajudar neste semestre a questionar normas, a refletir sobre justiça, a pensar juntos, a construir esse conhecimento juntos, a esclarecer muitos equívocos também. Então, a filosofia não serve apenas para pensarmos. Isso é importante de nós entendermos. A filosofia não serve apenas para pensarmos, mas sim para refletirmos, para pensarmos e refletirmos como viver melhor neste nosso mundo da vida, para usar um termo habermasiano, né? Então, ela nos ajuda a fazer escolhas conscientes, a participar da política com responsabilidade e a viver, então, com mais justiça. E é nesse sentido, assim como nós vamos usar dessa ferramenta chamada filosofia para refletirmos estas questões, eu quero também, como eu sempre faço em todas as minhas aulas, que vocês busquem utilizar todo o conhecimento adquirido, tá? Seja em qual autor ou autora, na sua vida, na sua sociedade, no melhor viver, no melhor cuidar do meio ambiente no qual nós estamos inseridos também. Então, mais importante do que obedecer regras é saber por que elas existem, se elas são justas e o que nós podemos fazer para compartilhá-las, não, para melhorá-las, se elas não estão correspondendo, assim, adequadamente ao nosso convívio social ou à nossa realidade.
Então, para fixar esse conteúdo e refletir um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando, ou que nós falamos nesta primeira videoaula, mais introdutória, eu gostaria que vocês escrevessem um pequeno parágrafo e respondendo a seguinte questão. Sempre justificando os porquês, tá? É possível uma política sem ética? Pense no que vimos hoje, no que trabalhamos agora, nessa videoaula, tá? E na realidade à nossa volta. É possível uma política sem ética? E se é possível uma política sem ética, eu posso chamar política? É isso. Até a próxima.